Glória a Deus. Então, irmãos, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Achou aí, capítulo 31? Deuteronômio, capítulo 31. Vamos lá, verso 1. Diz assim o texto: Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destituirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Verso 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Amém, irmãos? Atitudes de um conquistador de promessas. Aqui nós vemos Moisés e o povo já diante da terra, e Deus fala com Moisés dizendo: olha, Moisés, teu tempo de vida acabou, teus dias estão terminando, você não vai entrar na terra. O que você pensaria, né? Se Deus dissesse assim: olha, teus dias já estão acabando. E aí? E Moisés soube lidar com isto. E Deus disse a Moisés: olha, e eu já escolhi quem vai te suceder. Eu já sei e já elegi quem será o teu sucessor, aquele que vai levar o povo adiante. E essa pessoa é Josué. Então diga a ele que ele vai fazer isto. Diga a ele que ele terá essa incumbência. Diga a ele para ficar já de pronto. Porque no dia em que eu te buscar, ele então assume e continua essa caminhada. Mas nós vemos no primeiro no livro de Josué, no capítulo 1, nós vemos Josué diante de uma situação de depressão, uma situação de medo, uma situação de angústia, porque Moisés havia morrido. Você vê que Deus, ele avisa, não é? E ele avisou Josué para que Josué não tivesse essa atitude.
para que ele já estivesse preparado para isto. Mas mesmo assim Josué, ele se angustia, ele se aflige, e então Deus tem que novamente chamá-lo e falar com ele para que ele possa se reanimar, ter um bom ânimo. A Bíblia diz isso, Deus dizendo a Josué novamente: olha, Josué, seja somente forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, porque você vai conduzir esse povo, eu serei contigo como fui com Moisés, eu te abençoarei em tudo que você fizer, e eu estarei à tua frente, eu estarei te guardando, e darei a você e ao povo vitória. Foi então que Josué então se levantou e quem sabe se lembrou disto. Nós nos esquecemos muito, temos uma memória muito curta, nós temos uma memória falha, e nós nos esquecemos da palavra de Deus. Facilmente nós nos esquecemos dela. Facilmente nós nos esquecemos das promessas de Deus. E quando essas promessas então chegam diante de nós, e às vezes não chegam todas resolvidas, mas nós temos que conquistá-las, nós temos que seguir em frente, nós temos que confrontar e enfrentar, e aí então nos esquecemos, e na maioria das vezes nós então recuamos, nós então tiramos mão, nós então abrimos mão daquilo que Deus nos deu a respeito da vida. E Josué fez isto, e se Deus não tivesse ido falar com ele, quem sabe ele não conseguiria se levantar daquela situação. E quantos de nós vivemos assim? E graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Ele é um Deus que tem desejo de nos abençoar. E esta é uma verdade expressa em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, nós vemos um Deus abençoador. E desde que ele criou o homem, desde que ele formou o homem, o desejo de Deus é dar a este homem uma vida abençoada. Foi o que ele fez com Adão e com Eva. Ele preparou tudo. E quando Adão então foi criado, Deus fez questão de dar a ele todas as condições para ser feliz. Todas as condições que um homem pudesse ter para ser feliz, Adão teve. Todas. Não faltou-lhe nenhuma. Todas as condições. E Deus ia todas as tardes falar com Adão, em pessoa. Olha que coisa linda. Maior felicidade do que esta. Moisés, ele conseguiu ver as costas de Deus, a sombra. Ele quis ver o rosto de Deus, mas Deus, você não pode fazer isso, você não pode. Você não está pronto para isto. E aí então Deus plantou para Adão um jardim e colocou naquele lugar. Fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para o mantimento. Deu a ele autoridade sobre todos os outros seres da criação. E até quando viu Adão, que estava só, Deus então, para fazê-lo feliz, providenciou uma companheira. Providenciou alguém para estar ali ao lado dele. E Deus, ele olha para todos nós e ele tem prazer para que nós possamos ser felizes. Ele deseja isto. Se é uma coisa que é fato e que não podemos duvidar, é que Deus quer nos ver feliz. Deus quer te ver feliz. Amém, irmão? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus quer te ver feliz. Esse é o nosso Deus. Ele também deseja que você também seja feliz, que você viva uma vida abençoada, bem-aventurada, e que alcance essas promessas que Ele fez. É o desejo dEle, que vivamos essas promessas. Mas as nossas atitudes podem ajudar ou atrapalhar essas bênçãos. As nossas atitudes podem ajudar ou atrapalhar o cumprimento dessas promessas de Deus em nossa vida.
Se olharmos para Adão, a atitude de Adão interferiu na sua felicidade. Trouxe aflição. A atitude de Adão trouxe-lhe tristeza. Trouxe-lhe dor. Trouxe sofrimento. Tinha tudo para ser feliz. E a nossa atitude, da mesma maneira ainda hoje, pode produzir felicidade ou tristeza, ajudar ou atrapalhar com que isto aconteça. E o mesmo Adão que foi tão abençoado por Deus, teve uma atitude de desobediência a Deus. Ele desobedeceu e colheu as consequências disso. Atitudes de um conquistador. Aí nós vemos Josué. Josué sendo chamado, se aproximando de Moisés. Se tivesse tudo escuro aqui, sozinho, o que você faria? A atitude de Josué foi uma atitude abençoadora. Foi uma atitude que o fez alcançar, e é um exemplo para nós, para também sermos felizes. Desde a sua aproximação com Moisés, e durante todo o tempo, até chegar à terra prometida, conquistar a terra, distribuir a terra com as tribos, Josué, ele fez com que as suas atitudes automaticamente lhe trouxesse essas bênçãos. E a nossa atitude automaticamente pode trazer as bênçãos de Deus, ou não. E Josué, ele mostra isto. E em meio até das dificuldades, mesmo em meio às lutas, às diversidades, nós vemos Josué um exemplo de atitude. De atitudes que traz, que faz de uma pessoa conquistadora. Quem você é? Você é um conquistador? Tem uns conquistadores baratos por aí, não é? Mas os conquistadores de Deus. Você é um conquistador? Você é uma conquistadora de Deus? Somos conquistadores? Nós temos conquistados? Nós temos vivido coisas e promessas de Deus em nossa vida? Olhe para o teu irmão e diga assim, ou pergunte, não é? Você é um conquistador ou uma conquistadora, não é? Vejamos aqui, meu irmão, algumas atitudes de Josué, o conquistador. E, meu irmão, e olhando a vida de Josué, sobre a sua maneira de viver, o que ele conquistou, provavelmente não tenha outra pessoa que tenha conquistado tantas coisas e vencido tantos adversários como Josué. Tantos. Um homem que conquistou, o que ele fez, onde ele viveu, ele conquistou. Ele fez e viveu aquela palavra, onde colocar a sua mão eu vou multiplicar, e onde pisar a planta do seu pé te darei por herança. Ele viveu isto. Ele viveu esta palavra. Nós vamos ver algumas atitudes de um conquistador, não é? Como Josué, que conquista as suas promessas. E nós temos que conquistar nossas promessas, meu irmão. Não basta Deus nos dar, nós temos que conquistá-las. Diga assim, não basta Deus me dar, eu tenho que conquistar. Você tem que lutar. Você tem que lutar pelas suas promessas, tem que lutar pelas bênçãos de Deus na tua vida. Eu sempre disse aqui que ser abençoado, meu irmão, é ter um trabalhão. Ser abençoado é lutar. Bênção dá trabalho. Quem quer ser abençoado e não quer ter trabalho, não pode ser abençoado.
dá trabalho. Coisas que tem que enfrentar, tempos que tem que esperar, não é? Obstáculos que tem que se superar, não é? Inimigos que tem que serem vencidos. E assim então, o conquistador vai fazendo com que a sua promessa tome forma. Foi o que Josué fez. Quando ele entrou na terra, ele foi dando forma à sua conquista, que era a terra. Só estava no plano teórico, só estava no plano espiritual. E ele tem que fazer com que aquilo se tornasse real. Deus te chamou para fazer com que as promessas de Deus na sua vida se tornem real. Diga assim: Deus, mais forte, Deus quer que eu traga à minha vida a realidade do sobrenatural. É o que fala Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza, a convicção daquelas que se esperam. Isto é o que o Josué fez. Ele trouxe à existência aquilo que ainda não era deles ainda, mas ele trouxe à existência isso. Traga a existência sobre a tua vida, meu irmão, a promessa de Deus. Traga sobre a tua vida aquilo que Deus tem para a tua vida, amém? E o que nós aprendemos com Josué em primeiro lugar, e só vou falar a respeito disso hoje. A primeira coisa que nós aprendemos sobre um conquistador, que o conquistador, ele se coloca, para ser um conquistador, ele precisa se colocar na posição de discípulo, de servo. Diga assim: um conquistador, antes de ser conquistador, ele tem que ser servo. Antes de reinar, ele tem que servir. Antes de sentar no trono de honra, tem que trabalhar. E Josué, ele mostra isso para nós. Que ele, como um conquistador, que conquistou tantas coisas na sua vida, e antes de ser essa pessoa conquistadora, de se tornar o grande Josué, ele era aquele Josué que estava conquistando coisas do lado de Moisés, servindo Moisés e conquistando juntamente com Moisés. Ele estava lá, conquistando nas guerras, nas lutas, os amalequitas, lutando contra os inimigos que surgiam. Ele estava ali conquistando em sua vida, fazendo o quê? Servindo a Moisés. Olha, Moisés venceu os amalequitas, se não me engano. E aí então Moisés tinha que ficar no monte com o braço estendido. E Josué tinha que estar lá embaixo lutando. Enquanto Moisés estava com o braço estendido, o povo vencia a guerra. Quando o braço descia, o povo perdia. Então Caleb e Ur ficaram ali do lado, segurando os braços de Moisés, enquanto Josué estava lá servindo a Deus, a Moisés e ao povo. Você quer conquistar alguma coisa na sua vida? Sirva a Deus, sirva as suas autoridades e sirva as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém que não saiba servir, não serve para ser conquistador. Ninguém. Ninguém que não saiba servir, não sabe, não pode, não vai saber reinar. E Josué lhe mostra isto.
E antes de ser um grande líder do povo de Israel, substituindo Moisés, Josué era um discípulo fiel e próximo do seu mestre, Moisés. Em Josué capítulo 1, verso 1, você só vai anotando, a Bíblia faz a seguinte descrição de Josué. Olha o que a Bíblia diz, o que o Espírito de Deus fez questão de colocar ali nesse texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. A Bíblia diz que era auxiliar. Ele era auxiliar de Moisés. O gerente tem que aprender a ser chefe. O chefe tem que aprender todas as manhas do negócio ali. O diretor tem que aprender a ser supervisor e tal. Para poder fazer o quê? Desempenhar bem a sua função. E ali Moisés, então, e a Bíblia diz que Josué era auxiliar de Moisés. E eu pergunto agora, você tem problema de auxiliar alguém? Você tem problema de servir alguém? Você só serve a Deus e não serve mais ninguém? Você auxilia quem? Você tem dificuldade de atender a ordens? Você tem dificuldade de respeitar os que estão acima de você? Você tem dificuldade de colaborar com quem está acima de você? Conquistador de promessas, antes de ser conquistador, aprende a servir. Jesus Cristo, antes de se tornar o nosso Salvador, antes de se tornar o Senhor dos senhores, ele teve que ele aprendeu a servir. Ele nos ensinou a servir. E a Bíblia diz que ele foi servo, e foi servo até o fim. Ele serviu até a sua morte. Querido, às vezes nós queremos ser abençoados no nosso trabalho, mas nós temos dificuldades de fazer aquilo que o chefe, que o gerente, que o supervisor, que o diretor, seja lá quem for, ele coloca, ele põe, ele dirige, ele dá o caminho para fazer. Pessoas que vivem questionando tudo. Questionar não é o problema. O problema é agir contrário. E nós vemos Josué, ele servindo a Moisés em todo o tempo, de toda maneira e em todo sentido. E Deus então ele olha assim, olha, vou ter que ter alguém. Quem vai continuar fazendo a obra? E ele diz então, olha lá para Josué, olha para Caleb, e vê o espírito de Josué, de líder, guerreiro, e Deus precisava de alguém que fosse guerreiro, alguém que fosse corajoso, alguém que fosse intrépido. E ele olha e encontra essa pessoa, mas também ele vê em Josué um coração amável, um coração de servo, um coração auxiliador, uma pessoa amiga, uma pessoa companheira, uma pessoa verdadeira naquilo que faz. Mas o meu chefe, o meu patrão, seja lá quem for, não merece isso porque ele não age assim comigo. É problema dele com Deus.
você, eu, a nossa função é servir. Eu não conheço alguém que foi bem em algum lugar. Eu não conheço alguém que durou em algum lugar se não aprendeu a servir, se não aprendeu a auxiliar. Quantas pessoas ficam de galho em galho, de igreja em igreja, de emprego em emprego, de cidade em cidade, porque não consegue servir, não consegue se submeter, não consegue ser discípulo, não consegue ter alguém que possa dizer não. Fica quieto, senta, fica caladinho agora. Agora você pode ir, faz alguma coisinha só, mas pouquinho. Quem aguenta isso? Hã? E um conquistador, meu irmão, e nós como cristãos, se queremos conquistar algo de Deus, não é apenas dizer assim: Deus, aleluia, glória a Deus, dou meu dízimo, dou minha oferta, faço isso, faço aquilo. Toda a nossa vida envolve. E Deus, olha, presta atenção, Deus não vai dar lugar lá no alto para quem lá embaixo não consegue respeitar quem está no alto. Olhe para o teu irmão e diga assim: nós temos que ser servos. Olhe para o outro assim: ó, eu tenho que aprender a servir. Eu tenho que aprender a servir. Josué, meu irmão, não era conhecido como o grande guerreiro Josué. Depois ele se tornou o grande general. Mas ele era conhecido, e até por Deus, como o auxiliador de Moisés. O auxiliar de Moisés, ele era conhecido assim. Mas sabe por quê? Porque ele estava sempre ao lado de Moisés. Agora, às vezes, nós temos dificuldade. Nós temos dificuldades com as designações, quem sabe, que temos. Às vezes nós queremos servir a Deus, mas nós vamos fazer se eu tiver um cargo, uma designação. Eu poderia ajudar e cooperar e auxiliar mais, mas eu não posso porque eu não sou diácono. O dia que eu me tornar diácono, eu faço alguma coisa. Quer ser diácono na Igreja Nazarena? Eu estou louco para fazer alguns. 2 anos de seminário só. Só 2 anos. Aprender a servir. Porque diácono é servir à mesa. Não é só colocar o terno, ficar na porta, ficar dando ordem. No meu tempo, cresci na igreja. No meu tempo, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No meu tempo, entre nós dizíamos: resisti aos diáconos e eles fugirão de vocês. Pegavam no nosso pé. Só vivia pegando no nosso pé. Não tinha outra coisa para fazer. E às vezes alguém quer fazer alguma coisa ou ter uma posição só para pegar no pé, só para ter autoridade, só para, quem sabe, manipular as pessoas, dizer: eu tenho poder, eu tenho poder. A única pessoa que eu vi dizendo isso foi num desenho, num loiro de cabelo assim, Chanel, tipo Beatles, e dizendo: eu tenho a força. Josué era forte, mas servindo. Josué ia para a batalha,
mas quem sabe segurava ali o cajado para Moisés. Josué estava ali à frente para vencer os inimigos, mas quem sabe estava ali para ajudar Moisés a se deitar, a se levantar, a subir para o monte. Quem quer ser conquistador, conquistar alguma coisa, e o grande exemplo disso é Jesus, tem que servir, tem que servir, tem que servir, tem que aprender a servir, tem que aprender a servir, tem que aprender a servir. Meu irmão, eu não sou pastor para poder mandar, eu sou pastor para servir, e para servir a Deus, faço para Deus. Se eu não fizer para Deus, não vou fazer bem para você. Se você não serve, as coisas não faz para Deus, você não vai fazer bem para as pessoas. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós não servimos a Deus porque nós não queremos servir as pessoas. Nós deixamos de servir a Deus, de ser uma bênção na mão de Deus, porque nós não queremos servir as pessoas. Nós não queremos servir as pessoas. Olhe para esse irmão que está do teu lado, diga assim: e aí, auxiliar, tudo bem? Meu irmão, auxiliar ninguém quer ser. Qual foi o vice-presidente do Lula? Alguns lembram. Mas você já viu o nome de rua vice-presidente tal? Tem? Eu desconheço. Praça com nome vice-presidente da República e tal, tem? Não tem. Ninguém quer ser auxiliar. Ninguém quer ser vice. Mas só vamos estar numa posição mais alta se aprendemos a estar numa posição mais baixa. Ninguém começa do alto, é de baixo para cima. Meu irmão, diga a essa pessoa que está do teu lado: meu irmão, todo mundo começa de baixo para cima. É de baixo para cima. Josué recebeu de Moisés a incumbência de pastorear o povo. E ele foi cheio do Espírito Santo mediante a imposição de mãos do próprio Moisés. Ele recebeu a incumbência de pastorear o povo, e ele recebeu isso do próprio Moisés. Quantas pessoas hoje, meu irmão, não sabem esperar, não aguardam o seu tempo e estão saindo debaixo de uma autoridade e buscando outra para receber alguma coisa, fora do tempo, na condição errada, da maneira errada. Josué soube auxiliar, servir, e por isso ele recebeu honra. Quer ter honra? Aprenda a servir. Quer conquistar? Aprenda a servir. Quantas pessoas cheias de talentos, cheias de dons, pessoas, né, que têm tantas coisas boas para fazer, mas não conseguem, porque não sabem servir. Não aprendem a servir. Tem dificuldade de servir. Todos nós, irmãos, todos, eu e você, precisamos ser discipulados. Não tem ninguém que escape disto. Todos nós precisamos ser discipulados. Ninguém escapa disto. Ah, mas eu tenho 40 anos de cristão. Precisa ser discipulado. Precisa ser. Precisa aprender. Precisa aprender, e para isto precisa do mentor.
Irmão, nós precisamos de alguém em nossa vida. Você lá no teu trabalho, você precisa do auxílio de alguém. E quem sabe o que vai te auxiliar a crescer é o que está acima de você. É o que pode te ensinar alguma coisa. Mas quantos têm essa dificuldade de ser discipulado, de aprender, de se submeter a alguém? Nós precisamos de alguém na igreja. Nós precisamos de ter alguém. Precisamos. Agora, cuidado com quem você vai pegar para te discipular. Pode ser uma fria. E para isso você tem que ser inteligente, ter o discernimento de Deus, para olhar para a vida, para a pessoa, como é que se comporta. Como é que se comporta com as autoridades? Como é que se comporta em servir? Como é que eu vou aprender a servir com alguém que não sabe servir? E quantas pessoas, quantos de nós estamos falando em servir, e falamos sempre disto, mas nós mesmos não sabemos servir? Nós precisamos aprender isto. Nós precisamos de alguém mais experiente, mas cuidado com quem são essas pessoas, que pode nos acompanhar, nos ensinar e trazer verdades espirituais sobre a nossa vida, que nós não conhecemos. E para isso nós temos que nos disponibilizar. Meu irmão, nós não podemos servir se nós não nos disponibilizamos. Nós não podemos aprender se também não nos disponibilizamos para isto. Alguém que quer aprender tem que ter o interesse de aprender. Alguém que quer crescer na vida tem que se disponibilizar, tem que se dedicar para crescer na vida, para crescer como pessoa, como casal, como marido, como mulher, como um profissional, como servo de Deus. Tem que se disponibilizar. Eu quero aprender. Eu quero aprender como é que serve. Eu quero que você me ensine, porque você é um servo, você é uma serva, eu quero aprender. Quero ter os conselhos. Como é que eu faço nisso? Como é que eu ajo diante disso? Qual é a minha reação quando isso acontece? Nós precisamos, se andamos sós, se não nos colocamos, irmãos, em condição de aprender, de servir, dificilmente nós vamos ajudar alguém. Como alguém pode ajudar o outro se não aprendeu, se não se dedicou nisto? Como um médico pode ajudar alguém que está doente se não foi estudar, não foi para a faculdade, e não fez residência, e não continua estudando para ver? Não é assim, Rogério? Como? Não tem como. Nós precisamos entender isto. Meu irmão, aprender a viver nesse tempo de discipulado, de ser discípulo, de servir. O solitário não conquista nada, e se conquista alguma coisa, não tem com quem comemorar. O solitário não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz, é melhor ser dois do que ser um. Pastor, mas eu vivo sozinho. Está certo, uma condição, quem sabe, social, etc. Mas isso não significa que eu não possa ter alguém, não possa ter um irmão em Cristo, não possa ter uma pessoa que seja conselheiro, conselheira, e me ajude.
Pessoas que possam dizer: não, não faça assim, não vá por esse caminho, não é desta maneira. Olha, faça dessa maneira, vá por aqui. Nós precisamos disto, para que possamos subir, crescer. Quantas pessoas dentro da igreja a gente vê, chegando à igreja, lá não sabe nada. Quem é Moisés? Moisés, não sei quem é Moisés, só conheço lá aquele filme lá, O Príncipe do Egito. Aí vai começando a ouvir a palavra, vai começando a estudar, vem para a escola dominical, e pega a Bíblia, e procura ler alguma coisa, e aí procura conhecer, aí de repente vai lá para o seminário, e aí começa a estudar um pouco mais sobre a palavra, e aí participa, né, dos estudos, é interessado em saber, e aí então começa a crescer, começa a conhecer melhor Deus, começa a conhecer mais a palavra, se torna um servo, uma serva de Deus, serve as pessoas, e aí vai crescendo, vai subindo, daqui a pouco está na frente, falando alguma coisa, ensinando alguma coisa, recebe um cargo, recebe ali uma liderança, e vai crescendo. Mas tem que aprender a servir. E a maioria de nós queremos servir em condição que somos vistos. Por exemplo, quando alguém diz assim: eu quero servir a Deus, a primeira coisa que ela quer fazer, cantar no louvor. Cantar no louvor. Sem antes ter feito nada, sem antes ter contato com nada. Eu quero cantar no louvor. Todo mundo vê, bonito, maravilhoso, boa coisa almeja, mas tem um percurso de servir. Não aqui, mas em outro lugar. Chegou alguém uma vez e disse assim: olha, segunda, terceira vez estava na igreja, disse: olha, eu tenho o dom de cantar. Glória a Deus. Que bom, pode cantar, então cante. Não, eu ministro, sou ministra, sou ministro. Eu tenho uma voz afinada, etc. Tá bom. Eu estou vendo você pela primeira vez aqui na igreja. Quanto tempo você está aqui? É a segunda. Já é membro da igreja? Não, ainda não. Você já passou pela escola dominical? Você conheceu a igreja do Nazareno? Conheceu um pouquinho da nossa história e tal? Não sei nada disso. Então, enquanto isso, que você não pode cantar aqui ainda, vai cantando ali na classinha. Vá lá, cante lá na classe, antes de começar o estudo, vá lá, faça um solo, cante ali para as pessoas, louve a Deus. Depois eu vou dizendo para você o que você vai fazer. Onde foi parar aquela pessoa? Não sei. Mas com certeza foi procurar um lugar que não tivesse, barreiras existentes logo de cara. Barreiras existentes que eu coloco entre aspas, que são positivas, não negativas. Servir. O filho que não consegue servir os pais, dificilmente pode ser um bom pai ou uma boa mãe. Tem que aprender a servir o pai e a mãe. Viu? Tem que aprender a servir. Tem que aprender a obedecer. Tem que aprender as regras. E nós precisamos de gente. Você tem alguém? Quem tem alguém na sua vida que
acompanha a tua vida, te ensina as verdades e fala a verdade para você. Não fica só dizendo, não, você é bonzinho, ai que bonitinha, ai que bonitinho, vai firme, vai esse caminho, olha, vai chique, nossa, está certinho. Mas pessoas que chegam para você e dizem, você está errado. Pode parar. Não é assim que se faz. Pessoas que ensinam, pessoas que podam. Árvore para ser forte e crescer bem tem que podar. E nós não gostamos de ser podados. Isso é qualquer instância, qualquer nível. Não gostamos de ser podados. Olhe para o teu irmão e diga assim, você está precisando de uma podadinha, irmão. Você riu porque é verdade ou porque você não sabe? Ô, meu irmão, Deus Ele nos chamou para ser felizes. Adão, ele deixou de ser conquistador porque ele não soube servir a Deus. E quantas pessoas estão deixando de crescer, de realizar seus sonhos, porque não sabem servir. E servir, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Tem que aprender a esperar. Diga assim, ó, para servir e conquistar, eu tenho que aprender a esperar. Tem que aprender a esperar, meu irmão. Josué teve que aprender e não orou para Deus, dá logo um jeito aí, Moisés, porque eu não aguento mais esperar. Moisés começou com 80 anos, com 120, mais 40 anos. Josué ficou do lado, 40 anos. Quanto tempo você aguenta esperar? Quanto tempo nós aguentamos esperar? Quantas pessoas estão perdendo um bom emprego porque não aguentam esperar acontecer a bênção naquele lugar? Porque quando entrou era Deus, mas aí demorou o tempo, já Deus não está mais lá não. Glória a Deus. Quantas pessoas estão perdendo bênçãos porque não aguardam o tempo? E para alcançar promessas, irmãos, tem que aguardar o tempo. Para isso tem que aprender a servir. Caleb, com 85 anos, ele chega perto de Josué e diz, Josué, já estou com 85 anos, mas a minha força é como se tivesse 40 ainda. Quando nós começamos lá, olha, eu fui firme, eu fui fiel, eu batalhei, eu tive junto, etc. E se for preciso, faço a mesma coisa hoje. Continuo, servi a Moisés e servi a você, Josué. E agora eu quero a minha promessa, Números, lá em Números, se não me engano, 15, eu acho, 16. E agora, Josué, eu fiz tudo isso, e agora eu quero aquela promessa. A promessa que Moisés fez para mim, para você, para todo esse povo. E Josué diz assim, olha, você foi um bom servo sim. Você serviu a Moisés, você soube auxiliá-lo. E você foi um bom auxiliar, excelente. Não poderia ter melhor. Eu vou te dar aquilo que te compete, aquilo que é teu. A tua promessa, a promessa de Moisés, ela vale para você. Meu irmão, Deus, Ele não esquece as suas promessas. A tua promessa está de pé, ela está latente, ela é tua, mas nós precisamos aprender a servir, e para aprender a servir, meu irmão, nós temos que aprender a esperar o tempo. O tempo é angustiante, só a palavra já deixa a gente angustiante, já dá aquela dor, angustiante. O tempo é terrível,
tempo às vezes é desanimador. O tempo, meu irmão, às vezes é cruel. Mas se queremos conquistar alguma coisa, nós temos que aprender a servir. E esse servir exige aprender a lidar com o tempo. Salomão, o grande sábio, diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de servir e há tempo de conquistar. Que tipo de servos nós somos? Que auxílio, que tipo de auxílios nós prestamos a alguém? Que tipo? Nós temos que ter atitude, meu irmão. Ter uma atitude diferente. Vamos ter uma atitude diferente. De servir. E para servir, meu irmão, tem que aprender a engolir. Engolir. Ó. Ó. Porque quem aprende a servir embaixo, sabe servir em cima. Quem não consegue servir lá embaixo, quando está em cima, não tem pena de ninguém. Usa o poder para si próprio. E todo o poder vem de Deus. Todo o poder vem de Deus. Toda a autoridade vem de Deus. Toda a autoridade. Sabe toda a autoridade que você tem sobre a tua vida? Vem de Deus. Você não gosta de algumas delas? Então vai falar com Deus lá. Porque Ele que colocou sobre a tua vida. Sabe por quê? Não tem pessoas melhores para te ajudar a conquistar na tua vida. Quando nós começamos a correr, a fugir, isso torna-se um ciclo vicioso, interminável, infinito. Nós temos que aprender a servir. Diga assim comigo. Para ser feliz, abençoado, eu tenho que aprender a servir. A servir. Para isto, eu tenho que lidar com o tempo. Com o tempo. Josué, ele serviu até o fim. E é impressionante que, mesmo sendo o grande general, ele era general para servir o povo, para servir a Deus. Ele não estava lá para buscar suas próprias conquistas. Ele não estava lá dizendo assim: olha, eu vou conquistar, nós vamos fazer isso, igual os outros povos, não. Ele estava naquela posição para servir. Quem está na posição mais alta, está lá para servir. Pastor, está ali para servir. Os levitas estão aqui para servir. Os intercessores estão aí para servir. Os professores estão aí para servir. Ninguém está aqui para ser servido. E quando alguém, ou eu, ou algum líder, pede alguma coisa para você, e você acha que eu ou alguém está querendo ser servido, é engano seu. É para você aprender a servir. A servir. E que bom, meu irmão, sabe porque você senta aqui tudo bonitinho, as cadeirinhas arrumadas,
E aqui eu chego aqui, tem uma aguinha para eu beber, graças a Deus. Porque tem alguns irmãos que têm prazer em servir. Chegam mais cedo e preparam tudo. Sabe por que você tem aqui um louvor maravilhoso, que é o melhor da região? Sabe por que você tem isso? Porque eles se dedicam, chegam mais cedo, ensaiam, eles se desdobram, para que quando você chegar aqui, você possa ser levado ao trono de Deus. Eles não estão aqui para aparecer, estão aqui para servir a Deus e para servir você. Olha, vamos para o trono, vamos para a presença de Deus, vamos adorar a Deus juntos. Quero te ajudar a entrar na presença de Deus. Aí às vezes a gente pega no pé, olha, cara, você tem que melhorar, pô, essas notas aí, você tem que melhorar esse negócio. Pô, esse negócio você canta aí, melhora a tua voz. Vai procurar um professor. Ah, mas tem que estudar para cantar na igreja. Eu vou adorar a Deus. Deus recebe minha adoração. Deus não está vendo se eu sei, se toco meia boca, se eu faço o quê. Meu irmão, se eu posso dar o meu melhor, por que eu não vou dar o meu melhor? Se lá para o mundo nós queremos servir e fazemos o melhor, porque para Deus eu não posso fazer o melhor. Ah, se quer que eu vá estudar, então que a igreja pague para estudar, eu não vou gastar nisso não. Mão de vaca. Mesquinho. Não que aqui tenha, viu, meu irmão? Nunca chegou esse negócio aqui no meu ouvido. Porque chegar na hora eu vou tratar isso. É isso. Tem que aprender. Tem que aprender a servir. Aprender a servir. Eu estou aqui hoje, na minha vida inteira eu aprendi a servir. Olha, nós vamos pintar uma parede na igreja. Está lá, pintando a parede da igreja. Olha, nós vamos carregar algumas coisas. Estamos lá carregando algumas coisas. Fui para o seminário sem din-din, sem bufunfa. Sabe o que eu fui fazer? Limpar a estante, pôr livro na ordem, catalogar, tudo naquele computadorzinho, aquele, o verdinho lá ainda, aquela telinha verde, como é que era lá? Cobol? Não. Cobol você nem nasceu ainda, né? Hã? O DOS. Tinha, que lá, acho que tinha DOS de mim. Eu falava, Deus, tem DOS de mim, porque aquela coisinha e tal, e ficava lá catalogando. Hoje tem uma biblioteca linda, lá em Campinas, lá em Americana. Ficava lá fazendo as coisas, limpando as classes para chegar à noite os alunos. Agora, às vezes nós queremos servir, ser pastor, ser reverendo, bispo, semideus, mas não queremos servir. Não nos disponibilizamos para nada. Tem que esperar alguém dizer, você faz. E aí quando alguém diz, você pode servir? Aí a pessoa diz, só de raiva. Não posso. Não posso, pirraça. E quando nós não nos disponibilizamos, Deus vai sempre levantar alguém. E a nossa vez passa. Se nós não aprendemos a servir, nossa vez passa. Aprenda a servir, meu irmão. Aprendamos a servir. Ajudar as pessoas. Se você tem algum poder, use esse poder para abençoar e não para pesar. Se você tem alguma influência, use isso para Deus e não para si próprio. Seja abençoador, servindo. Olhe para esse irmão que está aí do teu lado e diga assim, ô abençoador,
Tu és um conquistador. Tu és um conquistador. Mas sabe por quê? Está aprendendo a servir. Aonde você tem que chegar? Eu aprendi essa verdade. Quanto mais alto eu quero chegar, mais baixo eu tenho que descer. Servir. Quer chegar no trono de graça, tem que se prostrar mais. Quer chegar lá no alto de Deus, lá onde Deus está, tem que descer mais. Quem não serve alguém, alguém disse assim, olha, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Quer ser abençoado? Você vai encontrar alguém dizendo, para. Quieto. Agora não. Não faça isso. Não vá por aqui. Agora você quer viver da tua maneira? Conquiste o que você quiser, menos o que Deus tem para a tua vida. Porque o que Deus tem para a nossa vida, nós temos que aprender a ser discípulos. Posso conquistar qualquer coisa, mas o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ser discípulo. Tenho que ser discípulo. Porque é a única maneira de eu ser confrontado, é a única maneira de eu ser ensinado, quando eu sou discípulo. Amém? Eu estou diante de servos. Quem é servo, fique de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que tinha alguém no meio do povo que queria ser um dos caras. O nome dele era Arão. Aí Moisés, ele se ausentou, foi para o monte buscar lá a palavra de Deus. Esse Arão disse, o negócio é comigo. Deixa comigo agora que eu vou fazer as coisas certas. Porque Moisés até agora, a única coisa que ele fez foi abrir o mar lá. A única coisa que ele fez é abrir o mar. Mas eu vou dar um jeito aí porque eu vou fazer melhor. E é o seguinte, e o Deus que eu vou instituir aqui, que eu vou instituir, é melhor do que esse que Moisés está querendo aí. Que tirou a gente do Egito, só fez abrir o mar, mas agora nós estamos aqui e não sabe para onde vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa. Pega o ouro que a gente recebeu lá, que o faraó deu. Pegue lá as joias. Construíram um bezerro maciço de ouro. Talvez a altura deste púlpito aqui. Imagina. E o povo caiu na gandaia. Festa. Esse daí é bom, Arão. Só dá festa. De graça. Eita, churrasco de graça. Esse daí é dos nossos. Aí Moisés volta e encontra o povo daquele lugar, daquela maneira. Mas Josué não participou daquilo. Josué não participou disso. Josué não estava no meio disso. Sabe por quê? Ele estava olhando para Moisés. Ele subiu até uma parte e ficou ali esperando Moisés. Ele estava com Moisés, junto com Moisés. Quem sabe Moisés subindo o monte, Josué diz assim, ó, Moisés, tamo junto, hein? Tamo junto.
Arão aproveitou e quis fazer de outra maneira. Não soube ser servo. E quando Moisés voltou, todos eles morreram. Arão morreu com a sua família, com seus gados, com tudo que tinha. Deus disse, olha, quem não sabe servir, abre aí a terra aí embaixo aí, some esse pessoal. Quero mais saber desse povo aí não. Deus, ele procura servos. Deus procura servos para dar a eles conquistas. Lembra que eu disse que Deus quer o seu coração? Lembra que eu preguei há uns dias atrás a respeito disto? Pois é. Coração de servo. Coração que pertence a Deus. Vamos orar, irmãos? Feche teus olhos, por favor. Como é que está a nossa vida? Estamos perto de quem? Quem está perto de nós? Deus, ele quer nos ver felizes. Deus, ele quer nos dar o melhor dessa terra. E o Senhor fala isso em Deuteronômio: se vocês me servirem de todo o seu coração, eu vos abençoarei. E para isso o servo tem que aprender a servir. Porque às vezes na hora que o servo não quer servir, vem o seu senhor e diz, faça isto. Às vezes o servo está tão, quem sabe, solitário, tão triste, quem sabe machucado. E vem o Senhor e diz, sirva, meu servo. E quantas vezes nós deixamos de servir a Deus por causa de homens? Se tem uma coisa, meu irmão, se nós não vigiarmos, o que nos tira da presença de Deus e nos impede de servir são homens, pessoas. E se não temos um coração de servo, meu irmão, por isso às vezes há cristãos que parecem pior dos que estão lá fora. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia da nossa vida. Quem sabe hoje você já foi cutucado, quem sabe hoje, até o que eu falei aqui hoje, quem sabe dos jovens, te atingiu. E quem sabe até veio pensamentos. Deus, ele quer o melhor para nós. Nós precisamos de ter pessoas em nossa vida que nos diz, você não pode viver assim, você não pode fazer assim, você não pode agir desta maneira. Que Deus nos dê um coração de servo, nos dê um coração que seja um coração de servo, que aprendamos a servir a Deus, e se aprendermos a servir a Deus, nós vamos servir as pessoas. Josué não servia apenas a Moisés, o homem, e com certeza ele amava Moisés, mas ele servia ao Deus de Moisés, e esse Deus que lá na frente diz, chama Josué, e unge-o
porque Ele vai continuar aquilo que comecei na tua vida. E diz a Ele para ser forte, diz a Ele para ser corajoso, e diz para não ter medo, que eu vou adiante dEle. Como eu fui com você, eu serei com Ele. Meu irmão, se nós aprendemos a ser servos, as bênçãos que estão sobre aqueles que estão sobre a nossa cabeça, também virão sobre a nossa vida, e seremos muito mais abençoados. E quem sabe lá no teu emprego, está precisando de alguém que seja promovido, de alguém que seja colocado num cargo, mas falta alguém que seja servo. Que sirva de maneira correta, de coração. Porque a Bíblia diz, se você trabalha, faça isso como para o Senhor. Você não trabalha para você mesmo, só para você, mas para o Senhor ser glorificado na tua vida. Por isso nós precisamos aprender a servir de todas maneiras e de todas, em todas as horas. Põe a mão no teu coração, por favor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se queremos conquistar as promessas de Deus em nossa vida, nós queremos ser conquistadores dessas promessas, nós temos que aprender a ser servos. A ser servos. E servo não serve só na hora que quer, só na hora que deseja, do jeito que quer. O servo serve quando o seu Senhor o chama para servir. Fale com o teu Deus aí onde você está. Coloque a tua vida diante do Senhor. E que tenhamos essa atitude de servos. De servos. Atitudes de servos. Vai falando com Deus. Coloque toda a tua vida, meu irmão, o teu trabalho. Quem sabe você não está feliz no teu trabalho, mas você se lembra que quando você entrou lá, você agradeceu porque foi Deus que abriu aquela porta. Quem sabe você não está satisfeito com aquelas pessoas que estão acima de você, mas se lembre que Deus é que te colocou ali. Aprenda a ser grato e aprenda, e diga, se é preciso aprender a servir ali, então diz, Senhor, eu quero ser abençoado ali, Senhor, eu quero ser abençoado porque é o lugar que o Senhor me colocou, eu quero ser feliz, quero ser feliz no meu trabalho, quero ser feliz como pessoa, eu quero ser feliz como homem, como mulher, eu quero ser feliz como pai, como mãe, como filho, eu quero ser feliz como irmão em Cristo, eu quero ser feliz como servo do Senhor, eu quero aprender. Abra mão do que é necessário, se dobre se for necessário. Ele é Deus. Oh Deus, dá-nos um coração de servos. Não somos conquistadores se não somos servos.